Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Léxio Divina que iremos meditar no fim desse ano litúrgico, o 33º domingo do tempo comum. O tempo se chama comum porque ele é ordinário, ou seja, ele fala do cotidiano da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, é o último domingo do ano litúrgico em que a igreja vai se revestir da cor verde, a cor da esperança, porque já no próximo domingo iremos celebrar a solenidade de Cristo Rei do Universo, fechando todo o ano litúrgico e abrindo um novo. Neste penúltimo domingo do tempo comum, é interessante nós avaliarmos um pouquinho do que este tempo litúrgico fez na minha vida. Será que foi mais um ano litúrgico normal? O tempo comum é muito grande. Eu não entendi muitos evangelhos. Como foi o seu ano litúrgico? Rogo a Deus que tenha sido um bom ano, onde todos os domingos nós meditamos um evangelista. Durante a semana, seguimos temas dentro do evangelista e dos outros dois sinóticos. Em algumas festas, o Evangelho de João. Sinótico significa semelhante. O Evangelho de João é um pouco mais espiritualizado. Que nesse 33º domingo do tempo comum, 33, a idade de Cristo, nós possamos louvar e bendizer o ano que se passou, litúrgico, e abrir para o novo que vem ao nosso encontro. Por isso, vamos nos revestir da Trindade Santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos meditando e fazendo a experiência da Léxio, da leitura orante da Palavra de Deus. Por isso vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, para que assim Ele possa ser o nosso guia, inspirar os nossos corações, para que façamos uma leitura segundo a vontade do Mestre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, pegue sua Bíblia, não importa a tradução, é a mesma Sagrada Escritura, é a mesma Palavra de Deus. Busque aí, Evangelho de São Mateus. Estamos no primeiro Evangelho do Novo Testamento. Capítulo 25 é o número maior aí na sua Bíblia. Versículos de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30. Amém? Encontrou? Muito bem. Agora vamos ler a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, outro
2, e ao terceiro, 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, seis que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifa onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo. Escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que colho onde não plantei, ceifo onde não semei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado com mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Deu para acompanhar? Evangelho grande, né? Mas uma história muito conhecida por cada um de nós. A parábola dos talentos. Agora, você vai ter um tempinho para você, através desse fundo musical que você escuta, você buscar na palavra, neste evangelho que nós lemos, qual o versículo que me marcou? Qual o versículo mais me provocou? Pergunte, já vai lendo aí. Busque na palavra. Nós temos aqui 16 versículos. Busque aí. Vamos ler agora, com mais calma, com mais tranquilidade. E aí você vai reler junto com o padre e vai buscar esse versículo. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual
de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifos onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, qual o versículo ou os versículos que mais chamou ou chamaram a sua atenção? Isso que é leitura orante. Nós vamos olhar para a palavra, lê-la, como a fizemos, meditar. E aí o padre te pergunta: qual foi o versículo que te marcou? A mim tiveram 2. A resposta do patrão ao empregado de 5 talentos e ao empregado de 2. Foi a mesma resposta. Prestem atenção. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Estamos no versículo 21. E o segundo versículo que mais marcou o padre foi a resposta daquele que cavou e escondeu o talento. Servo mau e preguiçoso. Isso está no versículo 26. E o último versículo, versículo 30. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes.
no silêncio do seu coração, você já sabe qual o versículo que te marcou. E nesse domingo, você terá a responsabilidade de manter esse versículo no decorrer dessa semana. Esse é o seu versículo. Mas aí vem um outro passo da Alexio, a contemplação. Por quê? Porque agora eu tenho que tomar consciência que essa palavra é para mim. O que esta palavra me diz hoje? Em que ela me provoca? Nós não estamos mortos. Nós não estamos anestesiados. A palavra, como diz Paulo, deve entrar no mais íntimo da nossa alma como uma espada de 2 gumes e nos cortar. Ela deve nos provocar. E aí? E agora? O que essa palavra diz para mim hoje? E aí tome essa pequena reflexão. Você está colocando os seus talentos a serviço do Mestre? Ou por preguiça? Ou às vezes porque a gente está cansado, né? Tanta gente que exerce tantas coisas na paróquia, na comunidade, que às vezes fala que a gente é dono da comunidade, que a gente faz tudo. A gente está desgastado. Às vezes acontece isso, não é verdade? E por que às vezes a gente fica desanimado, não quer mais colocar os dons a serviço? Tem gente que tem tantos dons, fica escondendo, cavando os dons. Às vezes, onde não se espera, se sai preciosos perfumes, grandes tesouros. Não sejamos covardes, não deixemos que o outro, a impressão do outro sobre a minha pessoa, me faça esconder os meus tesouros, os meus talentos. Sim, coloque os seus dons a serviço. Cristo não precisaria de nós, era só estralar o dedo, estava tudo resolvido, mas Ele quer precisar de nós. E outra coisa, se você está embasando a sua vida na opinião dos outros, está escondendo os seus talentos na opinião dos outros, me perdoe, mas você está num grande equívoco na sua vida, porque você coloca a sua vida na mão dos outros, se torna dependente. Faça o esforço de entregar a sua vida nas mãos daquele que não vai te decepcionar, daquele que não vai falar mal de você para ninguém, em Cristo. Multiplique os seus talentos. Os talentos não foram feitos para serem escondidos, foram feitos para serem espalhados. Tem gente por aí que esconde os talentos, né? Fica com medo de ser substituído. É igual na empresa. Não vou ensinar nada para ninguém, porque senão a pessoa pode tomar o meu lugar. Grande burrice. Não sejamos assim. Entreguemos nas mãos do Mestre Jesus tudo aquilo que temos e somos. Deixe que Ele nos lapide como um oleiro lapida um vaso de barro. Deixe Deus te modelar, para que Ele, quando encontrar com você, esse evangelho tem uma tônica escatológica, ou seja, do fim dos tempos. Aquele que é jogado fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, isso é a condenação. Busque a sua salvação, busque o seu céu. E o meu céu eu irei encontrá-lo quando coloco os meus dons a serviço. Não sejamos católicos avestruz, que quando o bicho está pegando, enfia a cabeça no buraco. Protege só a cabeça, mas o corpo está exposto.
Sejamos águia. A águia é o bicho que enxerga de alto, pelo alto. Não porque se sente melhor do que os outros, mas porque ela alça grandes voos. Não sejamos como corvos. O padre está usando muito animal, né? Não sejamos como os corvos que ficam bicando a águia, tentando derrubar ela. Os corvos podem ser interpretados como o mundo, que às vezes quer esconder os nossos talentos. A águia somos nós, que podemos alçar grandes voos, mas podemos ser como galinhas que ficam ciscando. E o céu é a imensidão do paraíso, onde eu posso alcançá-lo se assim eu buscar aqui na terra. A águia, quando os corvos a atacam, ela sobe. Ela levanta mais voo ainda, porque aí os corvos não conseguem voar tão alto, perdem o oxigênio e caem. Não deixem os seus talentos morrerem. Não deixe a sua vida nas mãos dos outros, mas seja águia. Voe e entregue os seus talentos naquele que precisa deles, que é Deus. Coloque os seus talentos a serviço. Multiplique os seus talentos. Não desista, persista. Mesmo que às vezes vamos chegar aos pedaços ao fim, mas busque a sua meta. Que sua meta não seja a condenação, mas que sua meta seja a salvação. Que a Virgem e Senhora da Piedade abençoe a sua vida, abençoe os seus dons, abençoe tudo que você é. Entregue as suas mãos, entregue-se por inteiro naquele que é o Senhor da sua vida. E entenda, palavra proclamada é palavra meditada e deve ser vivida. Entregue os seus dons a Deus. Não esconda os seus dons. Pegue esse versículo que você escolheu e medite nesta semana. Pergunte o que esta palavra tem a te dizer e gere um propósito em sua vida. O meu vai ser entregar os meus dons e não escondê-los, porque às vezes nós escondemos por medo, por insegurança, ou por às vezes colocar a nossa vida nas mãos dos outros. Entregue sua vida nas mãos daquele que não passa, aquele que está agora ressuscitado, mas que um dia passou no colo da Virgem, a Senhora da Piedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossa família e vosso trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, a Senhora da Piedade. Amém.